Aleluia! Glória a Deus! Salve os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com a paz de Deus, com Shalom. Amém? Que Deus abençoe a todos. Estou voltando aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Jorge de Jesus e tão somente sou responsável pelo canal chamado #Voltando para Casa Pastor Jorge, tudo junto, minúsculo. Sou pastor ali na cidade de Valente, na Igreja Batista Adoradores de Deus, e neste momento eu trago uma palavra de Deus, guiado totalmente pela presença do Espírito Santo. Se você gostar dessa palavra, compartilhe, amém? Mas também coloca lá gostei, clica lá no sininho e bota gostei. E também compartilhe para outros também ser abençoado, edificado com essa santa e inerrante palavra de Deus. Sem mais demora, vamos ao texto desta mensagem que está lá em João, capítulo 14, a partir do versículo 27. Amém? Diz a palavra de Deus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Antes de começarmos, vamos orar. Soberano e eterno Deus, Senhor da glória, está aqui essa palavra, essa mensagem do Senhor Jesus Cristo. Apenas um versículo que fala muito aos nossos corações. E nessa tarde nós somos totalmente dependente, carente, necessitado da direção do Espírito Santo. Toma a boca que não é minha, toma os lábios que não é meu e toma a palavra que não é minha, Santo Espírito. E nos conduz pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu amor. Queridos, aqui nesse versículo que acabamos de ler, nós vemos o Senhor Jesus Cristo prometendo a vinda do Consolador. A vinda do Consolador. Consolador significa aquele que estará do seu lado, do meu lado, do nosso lado. Aqueles que estará do lado. E o Senhor Jesus vai tecendo ali, que ele roga ao Pai pedindo para que venha um Consolador, para que esteja conosco o tempo todo. O tempo todo. Jesus teve um ministério aqui na terra, um ministério predeterminado, até os 33 anos e meio, 34 anos, mas depois ele voltou para Deus e sentou lá à direita do Deus Pai, mas ele não nos deixou sozinho e deixou também o Espírito Santo, e nos deixou também deixou o Espírito Santo de Deus para estar aqui conosco, o Consolador, o amigo, o companheiro. No versículo 27 de João 14, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou a paz que o mundo dá. Jesus está dizendo aqui para mim e para você também que ele vai nos deixar a paz. O Espírito Santo é aquele Espírito que nos traz paz. Quem tem a presença do Espírito Santo geralmente tem atributos, frutos do Espírito, que é a longanimidade, a mansidão e a paz. Eu quero lhe dizer que eu não estou sendo aqui hipócrita, dizer que eu não tenho meus momentos de ira, meus momentos de intemperância, meus momentos ali de ações mais enérgicas, mas eu tenho me esforçado, queridos irmãos, para ter essa paz de Cristo. E principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, é momento da gente descansar no Senhor. Amém? E o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus disse que estava deixando uma paz, e uma paz diferente. Por quê? Ele disse que não estava deixando a paz do mundo. E a paz do mundo, como Jesus mesmo disse, e ele é a verdade, é diferente da paz de Jesus. O mundo, para ter paz, o mundo tem que beber cachaça, o mundo tem que usar droga, o mundo tem que comprar, o mundo tem que se enfeitar, o mundo tem que se autossatisfazer. Tem que haver algo que encha o meu ego e que preencha o meu ego. Quando esse ego vai diminuindo, quando esse ego vai ficando vazio, aí eu já não tenho paz. E eu quero lhe dizer que paz não é ausência de guerra. Amém? Às vezes você está numa guerra, numa luta, numa batalha, mas você está em paz. Amém? É difícil esse exercício, mas muitos conseguem, muitos conseguem.
E Jesus, ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Então, quando você aceita Jesus, você ganha de presente a paz do Espírito Santo, o consolo do Espírito Santo, a presença de Deus. Isso significa dizer que a sua casa, a sua vida, a sua atmosfera onde você vive, tem que ser paz. Sabe por quê? Porque você é luz, você é sal. Amém? E geralmente você diz para mim, pastor, mas eu estou em paz. Lá em casa tem paz. A pergunta que eu lhe faço, será que tem paz mesmo? Será que na sua casa não é mais um campo de guerra, um campo de batalha? Não é verdade? Problemas e mais problemas, e às vezes a gente chega e pergunta, e aí, irmão, como é que tá? Tá tudo em paz? Você diz, tá tudo em paz. Mas na verdade, quando você sai um pouquinho de lado, às vezes vem sua esposa, vem uma mãe, vem um parente e diz, olha pastor, tá nas drogas, olha pastor, tá bebendo, olha pastor, tá me traindo, é traidor o sujeito, entendeu? Me engana, e na verdade não está havendo paz na sua casa. Você pode mentir para o pastor, você pode mentir para as pessoas, você pode até viver de aparência, mas na verdade o profundo, não é, no ambiente mais íntimo, no interior ali do lar, é guerra, é problema. Amém? E Jesus, ele traz essa palavra para você para dizer, tenha paz. Se você ainda não aceitou Jesus, busque ao Senhor Jesus, aceite como Senhor e suficiente Salvador, e você vai ter a presença do Espírito Santo para também ter paz. Amém, queridos? Nós, às vezes, não valorizamos a palavra paz. E a palavra paz, ela significa shalom, não é? Shalom significa paz, não é? Uma coisa é outra, e a outra é a mesma coisa. Tudo bem, vamos aí. Mas nós, quando falamos de shalom, nós lembramos de Salomão, não é? E o nome de Salomão significa o Senhor é paz. Significa dizer que no período de Salomão, que ele governou Judá, o reino de Judá, ele não teve guerra. Foi um período verdadeiramente de paz. Foi o governador, foi o rei de Israel, e lá não houve guerra. Por isso que ele é chamado de Shalom, de paz. Porque foi um período onde ele tinha uma missão. Qual era a missão? A construção do templo, não é? A casa de Deus. É verdade? Você sabe que Deus não habita em casa feita por mão de homens, mas era um lugar onde as pessoas iam adorar ao Senhor. Você que quer ficar em casa adorando a Deus, você que quer ficar em casa aprendendo de Deus, não sei se você está certo não, porque Deus mandou fazer, Deus deu uma ordem para fazer um templo, e templo, igreja, não é? Vem de Deus, é do Senhor. Mas eu não quero me ater isso aqui não. Então, a Bíblia diz que Salomão, ele teve paz no seu reino e governou em paz e fez um trabalho espetacular para Deus. Por isso que ele é conhecido como paz, não é? Javé é paz. Glória a Deus por isso. Mas teve momentos de Israel, de Judá, de Jerusalém, que tão somente o ambiente não era de paz. O ambiente era de idolatria, o ambiente era de adoração a deuses estranhos, não é? E tão somente o povo foi se afastando de Deus, casamento com outras mulheres, inclusive o próprio Paz, o próprio Salomão, não é? Ele casou com mulheres que não agradou a Deus, que era de outras nações, e qual é o resultado? Teve problema com Deus. Mas, na verdade, quando um profeta chegava na casa ou numa cidade, as pessoas ficavam com medo, não é? E fazia uma pergunta para ele. A sua vinda é de paz? Por quê? Porque era o temor do Senhor. Vamos ver esse texto rapidamente, lá em 1 Samuel, capítulo 16. A Bíblia diz que Deus mandou Samuel escolher um novo rei para governar Israel. E esse novo rei, Samuel, foi até a Belém. Esse novo rei viria de Belém e ele seria ungido, o rei de Israel. A Bíblia diz que quando Samuel chega em Belém, veja comigo, eu gosto de ler a Bíblia porque motiva você também a pesquisar comigo. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 4 e 5, diz assim: Fez, pois, Samuel como o Senhor dissera, e veio a Belém, sair ali ao encontro os anciões, os príncipes da cidade, os mais idosos, tremendo
e perguntaram: é de paz a tua vinda? Né? Eles estavam preocupados. Por quê? Eles queriam saber se a vinda de Samuel ali era de paz. Por que essa preocupação? Porque geralmente, você vai ler ali em 1 Reis, 2 Reis, geralmente Deus estava de tal forma irado com o povo que estava adorando vários deuses, o profeta Eliseu, o profeta Isaías, profeta Isaías, profeta Elias, profeta Eliseu, profeta Isaías, todos esses homens, Amós, né, todos os Safonias, né, todos esses homens combateram a idolatria de Israel e Judá, e tão somente eles, quando chegavam, né, o pessoal já dizia: é paz? Vem de paz ou vem de guerra? Né, ou vem de problema? Tinha um homem chamado Acabe, marido de Jezabel, que ele chamava o rei Elias de perturbador de Israel. Vem um perturbador de Israel, vem perturbar. Ou seja, na ideia que ele não trazia paz, ele só trazia guerra. Sabe por que ele achava que ele trazia guerra? É porque, tão somente, ele pregava a palavra de Deus, ele falava segundo o que Deus tinha mandado para aquela nação idólatra, para aquela nação desviada da presença do Senhor. Qual é o resultado? Chegava lá e aí o cara disse: olha, vem o perturbador, vem causar problema, não é? A Bíblia diz que lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo, parece que é capítulo 17, quando Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, não sei, agora esqueço. Eles chegam numa cidade e ele diz: olha, aqueles que arrazoavam o mundo estão chegando até nós, aqueles que estão causando desordem estão chegando até nós. Não é? Quando eles chegavam, causavam desordem mesmo, porque eles pregavam a palavra de Deus, eles não queriam saber de relacionamento, de intimidade, de bate-papo com ímpio, não, só era palavra, só era salvação do evangelho, só era cajado e só era também espada. Não é? E aí, para eles, isso não era paz, isso era problema. Olha, chegaram aqui uns problemáticos, causando barulho. O crente tem que fazer barulho mesmo para Jesus. Amém, queridos? O crente não pode ficar caladinho, não pode ser morno, nem frio, nem gelado, tá bom? Então, quando Samuel chegou, eles perguntaram: é de paz a tua vinda? E ele disse assim, e ele respondendo disse: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Então havia essa preocupação quando o profeta chegava. Não é? Que benção, que bons tempos. Antigamente era assim, o profeta chegava num lugar, já ficava preocupado, porque aí vem palavra de Deus, vem julgamento do Senhor. Hoje o profeta chega, se envolve com ímpio, se envolve com pecador, se envolve com todo mundo, mistura, fica tudo misturado. Sabe como é que é? Babilônia, sabe como é que é, né? Aí mistura tudo, ninguém sabe se é o profeta, ninguém sabe se é de paz, ninguém sabe se é de guerra, problema. Mas eu não quero entrar nessa situação aqui, não. Outra situação que aconteceu foi com relação à Sunamita. A Sunamita está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, diz a palavra de Deus que o profeta Eliseu, ele foi usado por Deus para profetizar sobre uma mulher estéril. A viúva, ou a mulher de Sunem, ela não poderia dar à luz. Ela não poderia dar à luz. Ela tinha condições, era rica, tinha uma situação próspera, mas não poderia dar à luz. Qual é o resultado? O resultado, tão somente que ela queria ter um filho. E o profeta disse: olha, daqui a um ano você vai ter um filho. Ele trouxe a profecia. E o resultado disso é que ela teve o filho, só que o filho cresceu e um dia esse filho morreu. Qual é a situação? Tinha um problema na casa dessa mulher. A casa que tinha paz, que tinha alegria, um menino correndo para lá e para cá, agora tinha morte. E quando você sabe que está tudo bem, aquela história, vem de repente de Jó e aí vira guerra. Vira uma situação de adversidade. E a Bíblia diz, 2 Reis, capítulo 4, versículo 26, leia comigo, diz assim: partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus, no Monte Carmelo. Vendo de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a Sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem com o teu marido, com o menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Deu para entender? Deu para entender? A mulher tinha perdido um filho, mas ela disse: vai tudo bem. Vai tudo bem. É mais ou menos assim. Eu creio que essa mulher tinha fé. Quando a pessoa tem fé, quando a pessoa crê em Deus, quando a pessoa acredita em Deus,
seja homem ou mulher, seja quem for, por mais que esteja guerra, problema, vai tudo bem. Nós temos que ser profeta de nós mesmos. Às vezes a gente fica procurando profeta aqui e acolá, e quando na verdade Deus fala com todo mundo. Amém? Deus fala com todo mundo. A Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado. Entendeu? Ou seja, se Jesus rasgou o véu, você tem um acesso livre a Deus, para receber de Deus, para falar com Deus e para orar e pedir as direções de Deus. Até paz, se você está vivendo em guerra. Não é verdade? O problema é que eu e você temos mania de botar de novo o véu. Deu para entender? Eu vou explicar isso em outro vídeo, não é? A gente vai botando véus que nos separam de Deus. Os véus da desobediência, eu vou falar isso futuramente, mas agora a gente vai para esse ponto. Então, a casa dela tinha um problema, o que era? Morte, não é? Um filho morto, um filho que ela disse, eu pedi por acaso o filho, não, um profeta na casa dela ofereceu um filho, e pediu a Deus e Deus deu. Mas agora ela tinha uma situação de adversidade. Eu não sei qual é a adversidade que você está passando, eu não sei qual é o problema que você está passando na sua casa, na sua família, mas você tem que ser profeta. Continue declarando, vai tudo bem. Continue declarando, tem paz. Não seja profeta de desgraça, num termo mais forte, não é? Porque os profetas de desgraça eram Jeremias, era Elias, que esses homens chegavam e pá, e o povo ficava desorientado quando eles chegavam. Mas seja palavra de bênção. Continue profeta, profetizando para frente, falando para frente, declarando que Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode entrar na sua casa, na sua família e fazer muito mais do que você pediu, do que você pensa, segundo o poder dele que opera no nome do Senhor. Amém, queridos? Então, mesmo numa situação de adversidade, vai tudo bem? Vai tudo bem, sim. Ah, não vai tudo bem, não. É que não sei o que lá, que morreu não sei o que lá, que a gente está sofrendo, está passando por isso, está passando por estreito, está passando por aperto. Ô, crente murmurento. Você sabe que murmuração é um problema com Deus, né? Então não vá nessa, não. Toma muito cuidado para você sempre estar profetizando que está tudo bem. Para finalizar, tem uma história muito bonita aqui de Deus. A Bíblia diz que, lá em 2 Crônica, capítulo 15, que o rei Asa, ele tão somente teve problema, não é? Quando ele estava governando Judá. Ele era o rei de Judá. Existia a igreja só, ou igreja não, desculpa, amigos e irmãos que estão ouvindo. Existia o reino do norte, tá bem? Que é o reino de Samaria, reino de Israel, reino de Samaria, cidade, centro, Samaria, samaritanos, lembra? E existia o reino de Judá, sede em Jerusalém, né? A família de Davi estava lá, nesse reino de Judá. Salomão, Roboão, Josafá. Então, preste bem atenção. A Bíblia diz que o rei Asa era o rei de Judá. E um dia veio um profeta para falar com ele que queria uma mudança de Deus ali na cidade dele. A Bíblia diz que lá havia guerra, não havia paz. Era nações contra nações, se despedaçavam, brigavam para lá e para cá. Mas um dia Deus resolveu mudar aquela história, mesmo sabendo que eles ainda mantinham altos, mesmo sabendo que ainda mantinha postos ídolos, mesmo sabendo que ainda havia locais de adoração não a Deus, né, mas a deuses estranhos. E um dia Deus resolveu tão somente intervir nessa causa. E diz a palavra de Deus, 2 Crônica, capítulo 15, versículo 1, diz assim: Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e toda Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscar, ele se deixará achar, porém, se o deixar, ele vos deixará. Amém? A Bíblia diz que Israel, versículo 3, esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse a lei, mas quando na sua angústia ele se voltava ao Senhor Deus de Israel e buscava, foram por ele encontrados. Ou seja, é mais ou menos assim, Deus quando quer falar com um homem, nesse sistema aqui de Israel, ainda Jesus não tinha vindo para rasgar o véu do templo, para ter acesso livre a Deus direto, Deus usava um profeta. Quem é o profeta? Profeta Isaías, ou Azarias, filho de Oded. E Deus traz para ele: olha, ouve, se buscar a Deus, você vai encontrar. Isso serve para você também. Agora, se não buscar ao Senhor, também você não vai ser encontrado por ele, e ele não vai deixar se encontrar. Deu para entender? É um caminho de duas vias.
Você busca, encontra. Quando você não busca, não encontra nada. Então, Deus traz na sua palavra que essa cidade não havia paz. Havia muita guerra, havia muito problema. Amém? Versículo 6 vai dizer: porque nações contra nações e cidade contra cidade se despedaçava, pois Deus o conturbou com toda sorte de angústia. A Bíblia está dizendo que foi Deus que permitiu que tivesse esses problemas. Talvez tenha problema na sua e na minha vida, que é permissão de Deus. Ah, pastor, e Deus é mau? Não, Deus apenas permite. Deus não gera o mal. Quem gera o mal é eu e você com as nossas desobediências. Nós temos a mania de ser desobediente à palavra de Deus, à direção do Espírito Santo, à vontade do Senhor. Qual é o resultado? Tão somente e unicamente, Deus deixa que a gente quebre a cara, não é? Deus permite que a gente passe por estreito. E em alguns momentos Deus até permite que o inimigo faça cirande, não é? Numa peneirazinha, como quis fazer com Pedro. Amém? Como quis fazer com o sacerdote Josué. Amém? Que a Bíblia diz que o diabo que tentou se opor contra o sacerdote Josué. Mas o que foi que ele fez? Tão somente, o que foi que ele fez? Tão somente o Senhor interviu. Disse, olha, este é um tição tirado do fogo. Por quê? Porque Deus vai ver que há sempre alguma coisa boa, alguma coisa que preste na sua vida e na minha vida. Mas nós temos que buscar a Deus. E a Bíblia diz que, tão somente, Asa fez uma reforma religiosa. Reforma religiosa você tem que fazer e eu também tenho que fazer. O que é reforma religiosa? A Bíblia diz no versículo 8 que diz assim: ouvindo, pois, Asa as palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra. Tudo que era abominável ao Senhor, o rei Asa tirou. Tudo que não prestava na sua vida, que atrapalhava seu relacionamento com Deus, o rei Asa tirou. E a Bíblia diz que não só ele tirou essas abominações, coisas que desagradam a Deus, mas também ele renovou o altar do Senhor. O altar do Senhor, para nós hoje, a Bíblia diz, através do apóstolo São Paulo, que nós somos altar de Deus, templo de Deus, morada de Deus. E você tem renovado o altar do Senhor? Não é? Porque às vezes você está passando por guerra, mas você não tirou abominações, coisas que estão escondidas na sua casa, naquele tempo que você era jovem, naquele tempo que você curtia, não é? Dançava na boquinha da garrafa, fazia um bocado de coisas que desagradavam a Deus, tempo da ignorância, sabe como é que é? E essas coisas têm que ser pesquisadas, estudadas através da direção do Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo diz, o que é que tem na minha casa que ainda atrapalha? Não é? Ah, uma tatuagem, não é? Quando eu ia para a praia. Coisas assim que você ora, mas não vê a mudança. Você clama a Deus e a sua casa continua em guerra. Então, tão somente se esforce para tirar essas coisas abomináveis da sua vida, coisas que impedem do Espírito Santo de Deus trabalhar na sua casa, na sua família. Ele tirou, primeiro ele tirou o quê? Ele cobrou ânimo, não é? Ele se animou. Amém? Depois ele lançou as abominações fora. Depois ele renovou o altar, versículo 8. Estou falando aqui no versículo 8. E, por fim, versículo 9, ele congregou toda Judá e Benjamim. Sabe o que é congregar? Hebreus vai dizer que é bom que a gente congregue. Ou seja, ele juntou as vidas. Ou seja, ele formou um corpo para estar buscando a presença do único que pode trazer paz, que é o Senhor Yahvé Shalom. Amém? Aquele que é paz. Então, ele fez essa reforma e a Bíblia diz no versículo 12, só dando um pulinho aqui rapidamente, que entrar em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais. Segunda Crônica, versículo 15, versículo 12. Eles entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a sua alma. Não busque só de lábios. Não busque só de aparência. Não seja como os fariseus que ficam orando, não é? Mas de boca para fora. A Bíblia diz que são sepulcros caiados. Amém? Busque o Senhor enquanto se pode achar. Vai lá para o teu secreto, vai lá para o teu quarto, separa tempo por Deus. Sai das redes sociais. Você há 20 anos, você não tinha isso. Há 15 anos, 10 anos você não tinha isso. Agora essas coisas que servem, que são boas, mas Paulo diz que nem tudo que é bom, às vezes nos convém. Não é? E Paulo diz também que pode ser bom até, mas ele não se deixará levar por elas.
Pare de ser levado pelas redes sociais, por coisas que lhe distraem. Toma o seu tempo e você não busca Deus. Ele tão somente tirou essas coisas da sua vida. E a Bíblia, para encerrar, diz no versículo 19, 2 Crônica 15, 19. Não houve guerra até ao 35º ano do reinado de Asa. Não houve guerra. Ou seja, a paz de Deus reinou naquele lugar. Esta é a palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida também. Está precisando de paz? Renove o altar. Está precisando de paz? Tire as abominações. Está precisando de paz? Vá congregar. Eu tenho o costume de dizer que Deus criou igreja, Deus criou pastores. Está lá no livro de Efésios, capítulo 5:4, versículo 11, 4:11, que ele escolheu um com cada função. Então, a função de um não é a função de outro, a função do outro não é a função desse um. Então, meu irmão, cada um tem sua função, mas todos com um propósito de preparar, de capacitar você para encontrar a Deus. Guarde essa palavra no seu coração, na sua alma e no seu espírito. Receba da parte de Deus essa mensagem. A paz só vai chegar na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua família, quando você tomar a posição de aceitar Jesus como Senhor e suficiente Salvador. Para, primeiro, ir morar na eternidade com Deus. Para, segundo, ser livre daquele grande dia da ira do Senhor. Para, terceiro, encontrar a paz que só Jesus pode dar. Amém? Deus, obrigado por essa palavra, nós te agradecemos. Eu espero em Deus, no Senhor, que cada um que ouve esse vídeo, cada um que clica lá, possa ir até o final para tomar posse da palavra que o Senhor tem para ele e para nós também. Que Deus traga paz, que Deus traga graça, que Deus traga misericórdia e que, acima de tudo, a presença de Javé Shalom esteja na vida e Javé Shalom esteja na vida de cada um, trazendo paz, prosperidade, em nome de Jesus. Amém. Aceite Jesus, receba como Senhor e suficiente Salvador, para ir morar na eternidade com Deus. Um beijão no coração. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.